E aí pessoal, aqui é o Wilker Costa com vocês e hoje eu vou gravar aqui um vídeo um pouco diferente do que eu venho gravando atualmente aqui dentro do meu canal e disponibilizo também no meu blog aqui, o Wilker Costa Marketing Digital de Resultados. Seguindo a dica de algumas pessoas, de alguns amigos do mesmo ramo, do marketing digital, eles falaram, eles leram o meu artigo, checklist, 16 passos que você deve seguir antes de postar seu próximo artigo, e jogaram uma ideia bacana para mim. Wilker, por que você não pega e faz um breve resumo em vídeo sobre esse artigo que você criou, né? Falando sobre os passos, esses 16 passos, só que dando um pouco mais de detalhes sobre cada passo, para que as pessoas entendam não só de forma a ler o conteúdo, mas também visualizar na prática como você faz no dia a dia de trabalho. E eu achei interessante e até válida a ideia, tanto é que eu estou aqui gravando o vídeo para vocês, para que vocês também possam, talvez, quem sabe, implementar no blog de vocês, logo após criar um artigo bacana e fazer um resumo em vídeo desse mesmo artigo. Okay? Então, o intuito desse vídeo aqui é justamente fazer um resumo desses 16 passos que eu acabei de criar lá no meu blog e que está lá para quem quiser ler, e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Ok? Então, vamos lá. Como o próprio título já diz, são 16 passos que você deve seguir antes de postar o seu próximo artigo. Então, esses 16 passos eles servem antes de você postar qualquer artigo. É como se fosse um checklist mesmo. Você verificar se está tudo correto antes de clicar no botão publicar. Porque muitas pessoas escrevem os artigos e quando vão ver, depois de publicado, tem alguns errinhos ali, eles acabam meio que editando, atualizando o artigo. Isso não é legal e nem nada profissional. Lógico que acontece, muitas vezes acontece no dia a dia de trabalho, mas é bom evitar, e esse checklist veio para isso, né? Para você verificar passo a passo aí se está tudo correto e que se pode realmente ser publicado o artigo de vocês. Então vamos lá. O primeiro passo é verificar a palavra-chave, né? Eu falei, deixei bem explícito aqui no artigo, que a palavra-chave é importante. Antes mesmo de você começar a escrever a primeira linha, você já deve verificar qual palavra-chave você vai atacar dentro do artigo de vocês. Por exemplo, se o seu intuito é escrever um artigo sobre ganhar dinheiro no marketing digital, defina uma palavra-chave que você vai atacar dentro desse artigo, para que você possa escrever um artigo direcionado para uma palavra-chave. Além de ter um conteúdo de qualidade, você vai estar trabalhando a questão de buscas, né? As buscas orgânicas referente à palavra-chave que você está trabalhando. Então é importante você verificar isso e até mesmo dentro aqui, ó, do post, ó, lá na parte do WordPress SEO da Yoast, você pode determinar aqui a palavra-chave em foco. Então, se você coloca a palavra-chave marketing digital aqui, esse plugin ele vai identificar a densidade da palavra-chave, vai ver se essa palavra-chave aparece no título, né, na URL. Então, é importante você, antes mesmo de começar a escrever, definir quais palavras-chave você vai atacar dentro do artigo. E o plugin, o WordPress SEO da Yoast, ele veio justamente com essa funcionalidade aqui para te ajudar a questão de verificar as métricas que fazem com que essa palavra seja relevante dentro do corpo do teu texto, do teu artigo e assim sucessivamente. Então, o que eu faço sempre antes de escrever os meus artigos é verificar qual palavra-chave eu iria atacar e assim começo a escrever baseando-se nas palavras que eu antes identifiquei, né? Então, feito o passo 1, você vai para o passo 2, gramática e ortografia. Esse passo é importante para a questão de credibilidade, questão de profissionalismo. Muitas pessoas têm um português falho, isso é nítido em alguns artigos que a gente lê no dia a dia, mas isso não significa que você não deva, antes mesmo de clicar em publicar, você verificar se tem algum erro ortográfico, algum erro de concordância, você verificar aquilo ali, porque isso é importante. Importante por quê? Porque você vai passar credibilidade para o seu leitor, vai passar confiança e profissionalismo naquilo que você está fazendo. Então, essas questões de profissionalismo, credibilidade, elas quando perdidas, elas são muito difíceis de reconquistar. Então você não pode se dar o luxo de perder a sua credibilidade, perder o seu senso de profissionalismo e ficar meio manchado perante as pessoas que estão te acompanhando. Então é importante, antes de você clicar em publicar, verificar a gramática e a ortografia dos seus textos, a fim de dar um pouco mais de credibilidade ao seu trabalho e a questão do senso de profissionalismo também. Aqui no artigo eu até recomendo o texto Matine,
do Victor Palandi, né, que é um conteúdo excepcional e que está aí a preço de banana, são apenas R$ 10, se não me engano, e que vai te ajudar nessa questão de gramática e ortografia. Okay? Quem quiser conhecer, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo e é um material que vale muito a pena. O terceiro passo é a headline. Né? A headline aqui é show de bola porque eu considero um dos passos mais importantes. Do que adianta tu criar um conteúdo épico, um conteúdo de qualidade que todo mundo quer ver, mas ao mesmo tempo tu não tem uma headline que chame a atenção desses leitores. O que é uma headline? É a chamada do teu artigo, né? O título do teu artigo. No caso aqui, o título do meu artigo é checklist, 16 passos que você deve seguir antes de postar o seu próximo artigo. Eu considero essa headline, esse título chamativo. Por quê? Porque eu estou mostrando 16 passos. Quando eu incluo aqui 16, as pessoas meio que inconscientemente elas verificam que esse artigo tem algo a acrescentar. E elas sempre gostam, eu tiro por mim mesmo, eu sempre gosto de ler um artigo que me dê o passo a passo para que eu possa estar implementando nos meus projetos. E essa questão de 16 juntamente com os passos já chama um pouco a atenção. E quando eu falo, você deve seguir antes de postar o seu próximo artigo. Então, isso aqui já gera um pouco de curiosidade. O que é que eu devo fazer antes de postar o meu próximo artigo? Então, essa headline, esse título chama a atenção nesses pontos. E isso é ideal também que você faça nos artigos de vocês. Porque não adianta você ter um corpo no conteúdo lá interessantíssimo e a sua headline não fazer uma chamada legal para que o usuário possa clicar. O usuário só vai clicar no teu artigo se ele tiver um título chamativo, uma headline bacana, que faça com que o leitor clique e deguste o seu conteúdo. Então é importante vocês verificarem essa questão da headline e implementarem em seus artigos futuros aí. O quarto passo é o gancho. O que é o gancho? É justamente a questão do primeiro parágrafo. Você tem que criar um gancho logo no primeiro parágrafo para que os outros parágrafos se conectem a esse parágrafo a fim de fazer com que o leitor se interesse pelo restante do artigo. Então não adianta o leitor ler o primeiro parágrafo, não gostar do artigo e sair. Isso não vai adiantar de nada. Então é muito importante você criar um gancho logo no primeiro parágrafo, fazer com que o leitor goste desse primeiro parágrafo e que o mesmo permaneça durante todo o artigo. É importante vocês criarem esse gancho, até mesmo para a questão da taxa de rejeição do site de vocês. Porque se o usuário entrou no teu artigo, leu o primeiro parágrafo, não clicou em nada e saiu, a taxa de rejeição do teu site vai aumentar. Então é importante vocês criarem esse gancho no primeiro parágrafo a fim de fidelizar a leitura do leitor até o final do artigo. O quinto são os cabeçalhos, né? O H2, H3, H1. Esses cabeçalhos são importantes. Por quê? Porque além da organização visual do teu artigo, vai ser importante para a questão do Google. Porque o Google leva em consideração os cabeçalhos, os headings, né? Para verificar a organização e a semântica do teu conteúdo. Então, um H1, um H2, um H3, uma palavra-chave no H2, uma palavra-chave no H1, isso vai influenciar no SEO do teu site, do teu artigo. E isso acaba por melhorar o posicionamento do teu artigo e do teu site perante os mecanismos de busca. Então, é importante tu verificar isso, ver se tu está utilizando H2, H1, H3 dentro do teu artigo, ok? O sexto passo é o link permanente, que é a questão de você configurar a questão da URL. Nessa minha URL aqui, você já pode ver de imediato que eu vou mostrar um checklist de 16 passos. Mas se eu não tivesse aqui essa URL, eu tivesse em vez de checklist de 16 passos, eu tivesse diversos caracteres, números aí que não identificaria de forma nenhuma o que está sendo mostrado. Então a pessoa logo se sentiria confusa e não iria clicar em uma URL que não passasse o mínimo de credibilidade. Então isso é importante, vocês configurarem os links permanentes do site de vocês. Se vocês estão utilizando o WordPress, isso é muito fácil. Logo quando você instala o WordPress, já tem a opção para você fazer a mudança dos links permanentes e é uma coisa que é obrigatória se fazer dentro de qualquer blog ou projeto que envolva o uso do WordPress ou não, até mesmo para passar a questão da credibilidade do trabalho de vocês. Então, vejam essa questão do link permanente, vejam se vocês estão utilizando e, se não, implementem o mais rápido possível para que vocês não se sintam prejudicados perante a questão da fidelização dos leitores do blog de vocês. O sétimo passo é as ligações internas e externas, é o famoso link building, né? Então, o que é isso aí? Você tem que fazer ligações internas de um artigo para o outro. Você, por exemplo, ao criar um artigo, você imagina quais os artigos que você já criou no passado
que tem a ver com o artigo que você está criando no momento. Então, por exemplo, você pode fazer uma chamada para um artigo antigo que você criou, dentro do artigo que você está criando, gerando um link building interno, né? Isso é bom não só para fidelizar mais leitores, direcionar leitores para os outros artigos mais antigos, mas também para o próprio Google. O Google vai verificar que o seu site ele está linkado corretamente, tem uma linkação interna muito boa, e isso vai melhorar o teu posicionamento dentro dos mecanismos de busca. Então, a ligação interna, o que muitas pessoas não acreditam que seja um fator positivo, é sim um fator positivo, não só para fidelizar mais leitores e fazer com que esses leitores sejam direcionados para outros artigos, mas também para o próprio buscador, o Google, né? E as externas também, que é conseguir os links externos aí, as pessoas compartilharem o teu conteúdo, verificarem que o teu conteúdo é de qualidade e compartilharem o mesmo. Então, o sétimo passo é esse, fazer ligações internas e externas. E essas ligações externas também podem ser feitas via mídia social. Tu pode compartilhar o teu artigo no Facebook, no Google+, no Twitter, no LinkedIn. E isso depois, somente depois que tu verificar os 16 passos, clicar em publicar e assim fazer essa ligação externa. Mas, inicialmente, o ideal é fazer ligações internas com os artigos que você já criou no passado. O oitavo passo é as categorias. É você determinar as categorias dos artigos de vocês. Toda vez que você for criar um artigo novo, você não pode deixar ele sem categorias. Isso é questão de organização, é questão de profissionalismo. Você tem que determinar a categoria e a categoria correta. Porque muitas vezes a pessoa escreve sobre ganhar dinheiro na internet e coloca na categoria programação. Isso está errado. Por quê? Porque não tem uma organização. Então, quando a pessoa visitar a categoria programação, vai ver um artigo falando sobre ganhar dinheiro na internet, o que não tem nada a ver, né? Então, é importante vocês definir as categorias corretas e, na hora de criar o artigo, definir para aquele artigo a categoria que ele representa dentro do escopo do projeto, ok? As tags. Então, as tags também são importantes. Tem que determinar as tags que vocês vão utilizar dentro do artigo e o WordPress proporciona essa parte de tags aí muito bem definida lá dentro do editor do WordPress. Nós temos aqui as categorias, ó, como vocês podem observar. Temos as tags, ok? Ó, categoria, você determina a categoria, o artigo vai ficar. E as tags do artigo. Beleza? Imagem destacada. Ó. Você já definiu qual será a imagem destacada do seu artigo? É importante colocar essa imagem destacada porque ela vai gerar também a questão de cliques. Então, quando o usuário visita o teu blog, por exemplo, ele vai ver lá, logo no início, na página principal, uma lista de artigos que você criou recentemente. E do lado desses artigos, dos títulos, mais precisamente falando, vai ter uma imagem. E essa imagem é a imagem destacada. E quando o usuário não se identifica com o título, muitas vezes ele vai se identificar com a imagem que você colocou como destaque. E, ao gostar da imagem, ele vai clicar e vai ler o teu artigo. Então, é importante você não só ver a questão da headline, mas também da imagem que você vai estar utilizando. E nesse meu exemplo aqui, desse mesmo artigo que eu criei, esse checklist, a imagem destacada é essa daqui. Ó. Você pode estar colocando aqui, ó, tags, imagem destacada. Você configura a imagem destacada e coloca lá no artigo que você está criando. O 11º passo é o atributo alt da imagem, não a ALT. Por que é importante colocar o alt nas imagens? Porque justamente não só pela questão de organização dentro do layout do artigo, mas também para a questão de otimização dos mecanismos de busca. Ao colocar o alt da imagem, se acontecer algum problema dentro do seu site, em que as imagens não sejam renderizadas da forma correta, a imagem não vai ficar, aquele espaço que a imagem estava não vai ficar branco, vai ficar o quê? Vai ficar o alt da imagem, informando ali um texto prévio, dizendo ali para a pessoa que está lendo que ali existe uma imagem, ou até mesmo era para existir uma imagem. Então, por exemplo, se nesse caso aqui essa imagem não fosse renderizada, como eu coloquei um alt nessa imagem, não ficaria um espaço vazio, ficaria um pequeno texto que diz respeito ao alt da imagem. E isso, levando em consideração os mecanismos de busca, vai ser bem legal, porque o Google vai ver que você não só se preocupou em dar uma dinâmica de visualização para o leitor, mas também viu e se preocupou com a questão de não renderização dessas imagens, colocando um atributo alt para essas imagens. E o legal também é que você pode colocar nesses atributos alt a palavra-chave que você definiu lá no começo, fazendo com que o Google veja que você tem uma preocupação em dar destaque a essa palavra que você está trabalhando. Então, tudo tem um pouco ali de importância dentro do artigo. Não só as imagens, a imagem destacada, o atributo alt, e várias outras métricas que fazem com que o seu artigo seja bem ou não posicionado no Google, ok? No 12º passo é o título. Então, essa etapa é importante por quê? Porque você vai verificar
você tem que tomar cuidado na criação do título e levar em consideração a headline. Ao mesmo tempo, você tem que conciliar os dois. Você tem que utilizar, por exemplo, a palavra-chave dentro do título, né, do título do artigo, e ao mesmo tempo fazer com que aquele título tenha uma headline, seja uma headline chamativa para o usuário. Só que existe um porém, ó. Eu posso definir dois títulos. Eu posso ter um título para as pessoas que vão visualizar o meu post dentro do meu blog, né, que é esse título aqui, e posso ter um título para ser mostrado dentro dos mecanismos de busca. Então, o importante é você definir um título para as pessoas que estão visitando o teu blog, né, e um título para que seja visualizado nos mecanismos de busca. Então, o plugin WordPress SEO da Yoast te proporciona essa funcionalidade, que é colocar um título SEO como aqui está sendo referenciado. Esse título vai ser mostrado dentro dos mecanismos de busca, né? Quando a pessoa pesquisar lá e achar o teu artigo. E esse outro título aqui ele vai ser mostrado dentro do blog. Então, você pode utilizar a headline aqui e aqui você pode colocar um título levando em consideração a palavra-chave que você está trabalhando, que é marketing digital. Okay? Então, vejam essa diferenciação. Creio que vocês já saibam disso, mas é bom reforçar porque existem essas particularidades que geralmente ajudam muito na hora que vocês estão criando o artigo de vocês. O 13º passo é a metadescrição. É vocês colocarem aqui a metadescrição do artigo de vocês. Essa metadescrição ela vai ser mostrada nos mecanismos de busca, né, na parte onde tem um título e depois a descrição. É bom vocês colocarem aqui uma variação da palavra-chave, colocar um texto que insulte, né, que faça com que o leitor clique dentro clique no link do artigo de vocês. Então é importante nessa metadescrição vocês colocarem algo que atice a curiosidade do leitor para que ele possa estar clicando e visualizando o conteúdo que vocês estão disponibilizando. No 14º é o autor. Por exemplo, se você tem um blog com 5 autores dentro desse blog, é importante você definir qual autor escreveu aquele artigo, né, para a questão de credibilidade também. O 15º é a pré-visualização do artigo. Vocês clicarem aqui, depois que o artigo estiver criado, visualizar, vocês vão ter uma pré-visualização do artigo, como ele está ficando, se tem algum erro de layout, algum erro de renderização de imagem, vocês vão poder estar visualizando e verificando os erros que podem vir a acontecer. Então é importante, antes de você clicar aqui para verificar a pré-visualização desse artigo. E o último, 16º, é a publicação do artigo. Então, depois que você realizou todos esses passos, você finalmente clica em publicar e depois compartilha o teu conteúdo nas mídias sociais a fim de conseguir visitantes para o seu artigo, para o seu conteúdo. Então, são esses 16 passos, pessoal, que vocês devem seguir minuciosamente a fim de conseguir ter um artigo de qualidade dentro do blog de vocês. Até mesmo para não ter questão de erro, até mesmo para aumentar a credibilidade de vocês. Ok? Eu vou estar criando, já estou idealizando um próximo artigo que vai falar sobre, mostrar um outro checklist que você deve fazer depois que você publicou o artigo, né? Onde você compartilhar, como fazer para viralizar o teu artigo. Eu vou estar criando esse checklist e vou fazer a mesma coisa. Vou criar o artigo primeiro, vou criar um vídeo depois, resumindo todo o artigo. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo. Eu vou estar disponibilizando ele aqui no corpo do artigo para que vocês possam estar visualizando. Ele vai estar lá no meu canal com os links respectivos. E se você gostou da ideia, coloque o seu e-mail aqui, que tem muita informação bacana para ser compartilhada aí pelo meu blog. E tem muito conteúdo sendo criado para que vocês possam aí ingressar no marketing digital de cabeça mesmo e se aprofundarem nesse mar de conhecimento que é tão amplo e tão bom de se degustar, ok? Então, deixo aqui o meu forte abraço, sucesso e até os próximos vídeos aí.